Fala rapaziada, bem-vindos ao Timão Boladão, o canal que mais cresce no Brasil. Eu sou o Thiago Bernardes e hoje vamos falar de Barra 0, Corinthians 1, pela Copa do Brasil, jogo de estreia aí na quinta fase, né? Os times grandes começam a chegar agora. Esse foi o primeiro jogo, já começamos bem e gol do homem, estreia do Lingard marcando pela camisa do Coringão, primeiro gol britânico, e é isso. Vamos falar desse jogo. Foi um bom jogo, mas não excelente. Fizemos o que tinha que fazer e saímos bem, saímos vitoriosos. Bora falar desse jogo. Ah, não foi só alegria, né? Tivemos aí a lesão do Kaique, né? Logo no começo do jogo, mas infelizmente faz parte aí do esporte. A gente tem que saber conviver com essas perdas aí durante as trajetórias. E, antes de mais nada, quero agradecer aos novos inscritos. Agradecer também aos inscritos fiéis que estão aí todos os vídeos. E aqueles também que ajudam a aumentar o engajamento, seja com um like, seja também com um comentário bastante positivo, né, para dar aquela moral para nós. Bora falar qual foi a escalação desse time. Time maravilhoso que o Diniz colocou em campo hoje. Fomos com Cauê, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Anrileri, aí dupla de volantes. Alan, Matheus Pereira, no ataque, né? No meio pro ataque, que jogamos hoje com 5 caras no meio, né? Na verdade, um 4-2-3-1, aquela loucura. Tínhamos pela direita o Dieguinho, pela esquerda o Kaique, Lingard no meio e Pedro Raul isolado, solitário e apenas ele na frente. Esse foi o time que o Diniz preparou para o jogo de hoje, né? Com exceções ali do André Ramalho, do Mateu, aliás, do Gustavo Henrique e do Mateuzinho, todos os outros eram nossos reservas, né? Tirando também o Kaique, né? Que agora vai ficar um bom tempo aí longe dos gramados, mas o time todo, né? Dá para se considerar que era o time reserva em campo. E em muitos desses casos, até jogadores que eram terceira opção, no caso de Dieguinho, no caso do Matheus Pereira, que só entrava depois do Alan, por exemplo, o próprio André Ramalho, enfim. Esse foi o time que foi a campo. No banco, o Diniz tinha o Felipe Longo, Gabriel Paulista, Matheus Bidu, Pedro Milans, André Carrilho, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Vitinho, Caio César, o Zacaria Labiá, Ranielli e o Yuri Alberto. Então, aqui já vai, né? Uma observação: a gente tinha o reserva imediato do Mateuzinho no banco. Só que o Mateuzinho vai pegar um gancho gigante aí no brasileiro. E eu acho que por conta disso o Diniz preferiu já continuar com o Mateuzinho ali, pelo menos na Copa do Brasil, onde ele ainda pode jogar, né? Porque ainda não foi suspenso pela Copa do Brasil. Do outro lado a gente tinha um time de Série C, porém é aquilo, né? Se você ainda gosta de futebol e não só de vencer, você também tem que levar em consideração que futebol tem dois times em campo e um tá para construir, o outro tá para destruir. E normalmente destruir é muito mais fácil do que construir. A gente tem que lembrar que o Corinthians jogou acho que uma vez só contra esse Barra ao longo dos 200 jogos que o Corinthians completou, né, pela Copa do Brasil. Nunca se enfrentaram pelo Brasileiro. Então é um time que estava jogando a vida hoje, né? E pode parecer absurdo, mas se você não quer aparecer com a torcida do Flamengo, a Flapless, acho bom a gente começar a olhar as coisas da forma que elas são, né? Do outro lado tinha um monte de gente tentando jogar da melhor maneira possível, né? Que não é futebol, porque ali não tinha um monte de jogador talentoso, né? Com futebol vistoso, mas tinha um monte de gente que tava ali jogando a vida. E quando tem isso, a gente sabe que não é jogo fácil. E se você duvida do que eu estou falando, basta olhar que os caras estavam fazendo a linha de defesa deles
com 10, né? O centroavante também estava para trás da linha do meio-campo durante quase 35 minutos, né? Eles pouco ofereceram perigo para o Corinthians, mas na hora de marcar eles foram totalmente é, fiéis ao plano de jogo do treinador deles, que era o Bernardo Franco, um treinador, né, de maneira desconhecida para nós, né, que só acompanhamos Série A. Não conheço o Barra, não vou ver jogo do Barra na semana que vem, mas o que eu tô tentando ser aqui é honesto o suficiente para não falar que o Corinthians jogou contra ninguém, porque quando tem jogo assim, no mata-mata, não é absurdo você ver um time grande sofrer. Acontece até na Inglaterra, né? Enfim, que os caras são muito mais poderosos do que o nosso time do povo, que tá devendo a Deus e o mundo. E é isso. Então, né, feitas essas considerações, vamos falar de futebol um pouquinho, né? Vamos falar do que a gente viu, ou pelo menos do que o Timão Boladão, o canal que mais cresce no Brasil, viu de fato acontecer. E durante ali os primeiros 12 minutos, 15 minutos, a gente via um Corinthians com muita dificuldade para rodar a bola, né? Lentidão, e muito se dava por conta, primeiro, da maneira que o Diniz gosta de jogar, que é com todo mundo se aproximando. Algo que a gente já vem falando, né, destacando aí nos jogos anteriores, que o Diniz pede para que todo mundo esteja próximo para fazer aquele jogo com bloco. Só que ele também pede velocidade. E hoje foi um comportamento totalmente diferente. O time estava tentando se comportar, né, na ideia, na filosofia de bloco, porém o time adversário estava com muita gente marcando, né? E não era estranho você ver, por exemplo, a bola ali com o Dieguinho e de repente tinha um monte de cara de azul e um monte de cara de branco. Por quê? Porque enquanto o Corinthians estava tentando fazer, né, aquela troca de passes envolvente, tinha um monte de cara de azul ali para tentar estragar aquele momento maravilhoso que o Diniz tanto gosta. E qual que era a saída nesse momento? A saída era tentar virar o jogo para o outro lado, seja para a esquerda, seja para a direita, porque isso acontecia, né, de acordo com a movimentação do Corinthians e não do próprio Barra, né? Quando o Corinthians tinha a bola e tentava fazer esse jogo, ia todo mundo para fechar qualquer linha de passe. Você pode estar se questionando, mas o time é grande, o time é muito superior tecnicamente, e a gente não está discutindo isso. Acho que a análise mais correta é tentar entender por que estava tão difícil, né? Aí você, a partir daí, você pode falar, precisava trocar passe mais rápido. Quando começasse a fechar, você virava o jogo. É um tipo de análise. E o que, que era possível fazer? Porque tem o ideal, tem o que eu quero e tem o que é possível. Na minha concepção, o que era possível fazer era virar o jogo, mas os caras não estavam conseguindo. Aí voltava a bola pro Ramalho, do Ramalho pro Gustavo Henrique, depois ia pro Anrileri e vice-versa, voltava pro Mateuzinho, e mesmo assim um time com 10 atrás, né, parecia uma postura de quem tava com um jogador a menos, mesmo assim o time não conseguia, né, desenvolver uma jogada um pouco mais incisiva. Outra saída que o Corinthians poderia ter tentado tomar era a bola parada. Porém, o time não tinha tanta profundidade para tentar cavar alguma falta ou para oferecer um sufoco ali pro time do Barra, né? Tentar agredir ali na bola. Não tinha como fazer isso, então também não teve tanta oportunidade de bola parada. Pô, o jogo terminou, por exemplo, com. Deixa eu ver aqui. 4 escanteios para o Corinthians, que é muito pouco, 90 minutos. 17 faltas, que a maioria dessas faltas foram na puxada de contra-ataque, né? No nosso campo de defesa e na meia-lua, um pouquinho na intermediária. E a única bola que de fato foi próxima do gol foi quando saiu o gol, né? Com a cobrança do Mateuzinho, desvia na barreira. O Pedro Raul dá uma casquinha, toca pro meio e o Lingard pega de primeira e faz o primeiro gol. Até isso acontecer, a gente já tinha perdido o Kaique, né? Porque o Kaique era o desafogo, ele tentava chegar na linha de fundo, tentava fazer uma jogada ali, uma tabela mais pro meio. O Lingard até então não estava conseguindo jogar, por quê? Porque não tinha espaço.
E aí você pode massacrar qualquer que for, qualquer jogador ali. Se não tem espaço para jogar e seu time não é driblador, a única chance que você tem é virar o jogo rápido, torcer para ter aquela qualidade de virar o jogo rápido, ou vai ficar insistindo igual o Corinthians insistiu durante muitos minutos ali, muitos momentos, aquela tal da bola triangulada lá, né, que era o lançamento triangular, né, que ele vai só na ponta, ele não é um, ele não chega a ser um passe, não chega a ser uma virada de jogo, mas é um lançamento ali da zaga, dos laterais, direto pro. Muitas vezes era pro Mateuzinho, quando não era o Mateuzinho, era pro Dieguinho, que é menor ainda. Então, sempre os caras mais baixos do time tinha que brigar por uma bola que vinha direto, uma ligação direta ali da defesa pro ataque. Perdão. Então a gente tem o problema ali, a perda do nosso Kaique, que estava fazendo um bom jogo, se machuca num cruzamento, né? Ele é substituído aos 15. Ele cai, na hora que ele cai, ele já pede para parar o jogo. O juiz ainda olha, fica olhando, achando que é Miguel, aí depois chama. Pô, o avião tá passando. Se você ouvir, a culpa não é minha. Espero que ele só esteja passando e não cause nenhuma novidade. A gente tem nenhum chute até então, tá? Até chegar o gol do Lingard, a gente quase não consegue chegar com qualidade. São aqueles chutes que passam longe, aqueles que passam mais ou menos e aqueles que ficam batendo e rebatendo na zaga adversária. Faz o gol o Lingard aos 46, né? Já nos acréscimos, depois dessa falta que é cobrada ali na entrada da área. Corinthians volta para o segundo tempo, sem substituição, já pensando em dar mais minutagem aí para esses jogadores que, né, a gente já mencionou que são jogadores que são pouco usados, né? O Lingard, acho que só esse é o segundo jogo que ele começa jogando, né? O Zaccaria entra já aos 62 minutos. Junto com ele já entra o Caio César, que tá voltando de lesão novamente, mais uma lesão muscular que ele teve, né? Ele entra o Lingard, aliás, sai o Lingard e entra o Labiá, e sai o Dieguinho e entra o Caio César. Então você tem um Lingard que só estava entrando no final do jogo, né? Com 15, 20 minutos do segundo tempo. Sai o Dieguinho, que estava sendo pouco usado já no final ali do, da era Dorival e começo do Diniz. E aí você coloca o Zaccaria, que não tava nem tendo oportunidade, né? No final, oportunidade de fato, né? Porque o Dorival só colocava ele pra trocar camisa com o adversário, né? Sempre no final do jogo e sempre numa roubada. E aí também o Caio César, que tá um bom tempo sem jogar, já pra pegar ritmo. E nada melhor do que pegar ritmo num jogo, né? Onde você já está ganhando, já está com o placar a seu favor. A postura do Barra não muda muito. Ela continua a ser aquela mesma situação. Todo mundo para trás da linha do meio. Se sobrar uma bola, sobrou. Se não sobrar, não sobrou. Então, a partir dali, eles não chegaram uma vez com já próximo do final do jogo ali, mas estava impedido. Então entra o Ranielli aos 77, então 15 minutos depois da primeira troca do Diniz, né? A primeira assim, né? No primeiro tempo entrou o Vitinho, que pouco fez, porque também não tinha espaço. A gente tem a saída do Pedro Raul para a entrada do Yuri Alberto. E o Matheus Pereira sai para a entrada do Aniele. A partir daí, não tem mais jogo. A real é essa. É o time do Barra tentando não tomar mais um gol para manter acesa a chama de um milagre aqui em Itaquera. E o Corinthians também não tem tanto poder de chegada, porque aí se no primeiro tempo que os caras poderiam sonhar com alguma coisa, eles não foram pro ataque, imagina no segundo que eles já estavam com medo de tomar o segundo e jogar toda a esperança, todo o marketing que vão fazer para vender camisa até o próximo jogo, que é em maio, ele iria por água abaixo. Então, resumo do jogo é: time titular talvez tivesse um jogo mais fácil, time reserva fez o que pôde. Não dá para você quebrar tantas linhas se você não tem
jogadores com características assim. No máximo você vai trocar passe até alguém moscar na hora que tava marcando. Não coloca a culpa nas costas de ninguém, eu entendo o contexto do jogo. Eu gosto de futebol ainda, eu ainda gosto de ver, né, quais são as soluções que um lado oferece e quais são as soluções que o outro também oferece, né? Se um time já sabe que vai perder e ele vai determinado a perder de pouco, é uma estratégia e às vezes a gente tem que entender. Não seja um flamenguista que acha que tem que ganhar todos os jogos só porque você tem dinheiro. Nem é assim. Os caras perderam pra nós, tá ligado? Enfim, próximo jogo já é final de semana, se eu não me engano. É, já é final de semana. Pô, o jogo é muito estranho de terça-feira, né? A gente vai passar a semana inteira ouvindo um monte de coisa, salário do Memphis, jogador que pode chegar e não sei o que. Vai ser um inferno essa semana. Chato pra caramba. Mas é isso. Espero que você tenha gostado dessa análise. Aqui vai os meus sentimentos pro Kaique, né? Que ele consiga se recuperar da melhor maneira possível, que isso não seja um empecilho para sua carreira. E é nóis, hein, Linger? Golaço, hein, mano? Você é louco, monstrão. Tamo junto. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um likeão, um comentário para ajudar no engajamento. Pô, ajuda o pai a crescer, ajuda o pai a viver de Corinthians. Porque daí minha vida fica muito mais fácil, né, mano? Pô, vou poder comprar jogo aí, né? Pra jogar um videogame. Vou poder ir pro estádio lá, tá ligado? Ser convidado, igual os malucos grandes aí. Zoeira. Tamo junto. É nóis. Uma ótima semana pra todos. Vai, Corinthians.